Bom dia. Realmente é uma grande alegria estar aqui hoje, no templo, na igreja, revendo alguns poucos irmãos que estão aqui cuidando dos equipamentos para poder transmitir esse culto online, mas tenho certeza também que Deus tem guardado os irmãos que estão em casa, tem abençoado, tem protegido. Sabemos que o nosso Deus, Ele, conhecedor de todas as coisas, sabe também das necessidades dos irmãos, da necessidade do seu povo, e tem suprido na sua grande bondade, na sua grande misericórdia. Nós queremos transmitir aos irmãos um devocional da palavra do Senhor, para trazer conforto, para trazer alegria, para trazer consolo da parte de Deus aos irmãos nesse tempo de dificuldades que nós estamos enfrentando. Um tempo de isolamento, um tempo diferente, um tempo atípico. Creio que nenhum de nós vivemos um tempo como este, mas nós louvamos porque o Deus é o mesmo e Ele também preenche os nossos corações com a sua palavra da mesma maneira. E aqueles irmãos que estão em casa e têm as suas Bíblias em mãos, abram para Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 4, os versículos de 10 até o versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículos de 10 a 13. Aqueles que não estão com a Bíblia, mas que possam então estar ouvindo com atenção a leitura da palavra do Senhor. Nos diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos aqui, nesse texto que nós lemos, nessa pequena passagem que nós lemos, um escrito de Paulo à igreja de Filipos, e vale lembrar, vale ressaltar sobre o contexto de quando Paulo escreveu essa carta. Ele estava preso em uma prisão em Roma, e ele escreve aos filipenses, à igreja de Filipos, para agradecer com o coração cheio de gratidão, porque os filipenses haviam suprido as suas necessidades ali na prisão. E nós temos também vivido um tempo de isolamento social, um tempo de dificuldades, mas devemos ser gratos a Deus pela forma como Ele tem suprido as nossas necessidades. Certamente que temos aprendido alguma coisa com esse tempo. A vida é um constante aprendizado. Há uma frase que nós sempre usamos quando nós nos deparamos com uma descoberta, que é: vivendo e aprendendo. Assim estamos nós, vivendo e aprendendo a viver um novo tempo de uma forma diferente, mas sempre dependentes do Senhor. A nossa vida, ela toda é um grande aprendizado. Recentemente eu ouvi uma mensagem de um pastor amigo que ele disse que nós aprendemos de duas maneiras: pela revelação ou pela experiência. Mas nós também podemos inferir que nós aprendemos pela associação destas duas coisas. Isso sempre acontece em nossa vida. Nós aprendemos através da revelação da palavra de Deus ou de algo que alguém nos conta, mas também aprendemos através da experiência, daquilo que nós estamos vivendo. Mas a situação mais desastrosa para uma pessoa é quando ela não transforma as experiências em um aprendizado. Seja a experiência boa ou ruim, o que ficará depois que ela passar é o que daquilo aprendemos.
O povo de Israel, durante parte de sua história, é um exemplo disso. Sempre que Israel se afastava do Senhor, lhes vinha juízo da parte de Deus. Israel então se arrependia, se voltava novamente para Deus e Deus o abençoava novamente. E Deus retirava então o juízo e o abençoava. Mas por diversas vezes, novamente o povo se esquecia, adorava outros deuses, desobedecia ao Senhor e caía nos mesmos erros. Assim foi por centenas de anos, até que o povo foi levado cativo para a Babilônia, onde ali eles sofreram para aprender a lição. Depois daquilo, nunca mais adoraram outro Deus que não o Senhor Criador. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, um tempo sem precedente na vida de todos nós, muitos se perguntam e muitos nos perguntam, por quê? Qual o propósito? Quais as lições que nós podemos aprender deste momento atípico na história da Igreja Evangélica Brasileira, na história atípica do nosso país, na história desse momento atípico na história do mundo? Quais lições que nós podemos aprender? Eu não tenho a presunção de esgotar todo o assunto, dando um veredicto final de por que nós estamos passando por essa pandemia. Por que exatamente Deus permitiu isto? Mas eu também temo que aconteça com muitos de nós a mesma coisa que aconteceu com Faraó. Lembra-se de Faraó no Egito? Livro de Êxodo, quando Moisés pedia para ele liberar o povo de Israel, Faraó endurecia o seu coração e Deus então mandava uma daquelas pragas. Em um determinado momento, o coração de Faraó foi se quebrantando, ele chamava Moisés e dizia, ora teu Deus, e para que ele retire essa praga do meio de nós, e eu deixarei o povo ir. Moisés orava, Deus então retirava a praga, mas novamente o coração de Faraó se endurecia, até o ponto de ele, Faraó, ter perdido o seu primogênito, e todo o povo dos egípcios ter perdido o seu primogênito. E mesmo assim, com todas as famílias tendo essa perda, depois de ter deixado o povo de Israel ir, Faraó novamente se arrependeu e saiu em perseguição ao povo de Israel. Perseguiu até o Mar Vermelho, e nós conhecemos a história. E mesmo diante de grandes experiências adversas, e com um claro ensino de que ele não poderia confrontar com Deus, ele rapidamente se esquecia, e aquela desobediência então trazia mais juízo para o Egito. Eu temo que isto, o esquecimento, também possa acontecer conosco. Nós estamos ansiando pelo fim do isolamento social, não é verdade? Todos nós queremos voltar à nossa rotina de vida. Os patrões tendo seus empregados trabalhando, os trabalhadores levantando de manhã, acordando e se dirigindo aos seus trabalhos, os jogadores de futebol disputando as suas partidas e terminando os seus campeonatos, os restaurantes recebendo os seus clientes, os cidadãos usufruindo do seu lazer, as igrejas podendo congregar os seus fiéis. Mas quando este dia chegar, eu temo que muito rapidamente nós nos esqueçamos das lições preciosas que nós podemos tirar deste período de tribulação que nós estamos enfrentando. No início do devocional, eu disse que nós podemos aprender pela revelação e pela experiência. Muito bem. Então, pela revelação da palavra de Deus que nós lemos hoje, acompanhado da experiência porque nós temos passado, eu quero sugerir algumas lições, pelo menos 2 lições. Há muitas outras que nós podemos tirar aqui, mas não teremos tempo, infelizmente. Vamos tratar de 2 lições importantes, extraídas deste texto da palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, versículos de 10 a 13, que nós já lemos. E tomara que aprendamos verdadeiramente e retenhamos este aprendizado,
e transformemos este aprendizado em atitudes práticas para a nossa vida. Vamos observar algumas coisas excelentes que o apóstolo Paulo aprendeu, transmitiu aos filipenses e também está transmitindo a nós nesta manhã. Primeira lição: Deus quer que aprendamos a viver com contentamento. Com contentamento em toda e qualquer situação. Os versículos 11 e 12 nos diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. A grande lição que Paulo está dizendo aqui, iniciando este texto da palavra do Senhor, é a necessidade de aprender a viver com contentamento. Contentamento é uma vida de satisfação, de alegria, de prazer, de não reclamação com aquilo que temos ou com aquilo que nós somos, ou mesmo com aquilo que nós não temos e com aquilo que nós não somos. Isto é contentamento. É justamente a satisfação plena de sermos o que somos, termos o que temos e estarmos exatamente onde nós estamos. Contentamento é diferente de acomodação, são coisas diferentes. Eu posso estar contente com o que tenho e continuar trabalhando para crescer mais. Eu posso estar contente com o que sou, mas estar aberto ao Espírito Santo para que Ele me transforme e me torne mais parecido com Cristo. Então, contentamento tem a ver com alegria, com gratidão, enquanto acomodação tem a ver com uma falta de vontade por algo maior e melhor. O desejo de Deus para a nossa vida é exatamente que nós vivamos contentes, satisfeitos com aquilo que Ele tem nos dado, satisfeitos com aquilo que Ele tem feito na vida de cada um de nós, e que nós continuemos também trabalhando para que nos tornemos pessoas melhores, crentes mais fiéis, mais contentes a cada dia. Assim, é impressionante quando nós pensamos que o descontentamento tem sido a marca da sociedade nos nossos dias. Nunca se está satisfeito com nada. A pessoa que tem uma casa não está satisfeito com a casa que tem, porque o vizinho tem uma melhor, o vizinho tem um carro melhor. Nós não ficamos satisfeitos com o tempo. Se está frio, queremos que fique calor. Se está chovendo, queremos que faça sol. A sociedade que vive descontente e o descontentamento é também uma expressão de orgulho, pois no fim está inferindo que Deus errou, que nós poderíamos ter coisas melhores, as coisas poderiam ser diferentes, e é aí que o descontentamento gera um outro pecado, talvez mais grave ainda, que é a inveja. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e para a orientação de Paulo, aqui em Filipenses, que diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É um processo de desenvolvimento. É um processo que nós desenvolvemos. Observem o que o apóstolo Paulo diz: eu aprendi. Não foi imediatamente após a sua conversão. Não foi com poucos dias, foi um processo demorado, um processo de discipulado, o resultado de um longo tempo de relacionamento com Deus, com o Senhor, aprendendo com Ele a viver contente em toda e qualquer situação. O versículo 12, na segunda parte já do versículo, diz: eu já tenho experiência, tenho experimentado. Então, esta palavra traz a ideia de um treinamento pela vida, que aconteceu na vida de Paulo.
sob a direção de Deus. E se a vida de Paulo, como nós sabemos que era sob a direção de Deus, fica fácil concluir que foi um ensinamento vindo da parte de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo relata que ele passou por uma série de coisas que produziram nele o aprendizado do contentamento. Veja o versículo 12. Ele aprendeu na humilhação, mas também na honra. Ele aprendeu na fartura, como também na fome. Ele aprendeu na abundância, como também na escassez. Olha que interessante. Humilhação, honra. Fartura, fome. Abundância, escassez. São palavras que denotam situações opostas, contrastantes. São nos momentos mais difíceis da vida que aprendemos e passamos então a fazer parte de um grupo de servos de Deus, assim como Paulo, contentes em toda e qualquer situação. Contentamento não é exterior, é interior. Não é o ter, mas é o ser. E se somos servos de Deus, sabemos que Ele é poderoso para nos guardar até o dia final. Este é um grande aprendizado para os nossos dias. Aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Mas nós temos uma outra lição aqui. O versículo 13. Um versículo que, tenho certeza, a grande maioria de nós pode falar de cor, memorizado. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa segunda lição que Paulo nos traz e que Deus quer que nós aprendamos é a viver na dependência do poder de Deus. Muitas pessoas só conseguem praticar a primeira parte, tudo posso, e se esquecem que podemos naquele que nos fortalece. Segundo o texto, é uma orientação importante, porque Paulo, ele quer nos mostrar que a vida que nós vivemos é uma vida naquele que nos fortalece. Não pode ser vivida fora dele. Não temos forças para isso. Não podemos viver fora da dependência do poder de Deus. E é um aprendizado que nós podemos ter. Eu acredito que esta é uma grande verdade que Deus quer nos ensinar nestes dias. Um dos males que tem afligido os homens e os atrapalhado a viver uma vida mais próxima com Deus é a falta de tempo, o excesso de atividades. Mas de repente, todo mundo tem que parar com suas atividades. Muitos não podem sequer ir trabalhar. Tempo ocioso brota de todos os lados. A ordem é para ficar quietinhos em casa. Alguns já estão agoniados com essa situação. Não vê a hora desse isolamento acabar. E essa flexibilização prometida para os próximos dias, frustrada aí por pelo menos mais uma semana, essa flexibilização é um grito de liberdade. As pessoas estão amando essa oportunidade de poder fazer coisas. As coisas mudam, irmãos. E nós nem sempre estamos preparados para essas mudanças. Deus tem nos ensinado que não podemos fazer as coisas do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos. Temos que aprender a viver na dependência do seu poder. A grande verdade que a palavra de Deus nos ensina é que a nossa fraqueza, a nossa limitação, a nossa impotência revela a carência do poder de Deus nas nossas vidas. Ou seja, é por causa da nossa pequenez, da nossa incapacidade, que nós somos completamente dependentes do nosso Deus. E eu tenho plena certeza de que esta é uma das lições, talvez a principal, que Deus quer nos ensinar nestes dias. João capítulo 15, versículos 4 e 5,
nos diz algo muito importante sobre a comunhão e a dependência para com Deus. João, capítulo 15, versículos 4 e 5, nos diz assim: se alguém, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não sou eu quem está dizendo, é o próprio Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. Esta lição da dependência de Deus, todos nós precisamos aprender rapidamente. Já passou da hora de a igreja depender de Deus. As igrejas, no Brasil pelo menos, estavam mais para um parque de diversões ou para um espetáculo performático do que para uma atitude de dependência de Deus. Os fiéis mais voltados para se apresentarem para a sua autossuficiência do que dependentes de Deus. E mesmo na Bíblia, isso é uma coisa recorrente na história do ser humano. Mesmo na Bíblia nós vemos exemplos assim. Moisés é um exemplo disto. Moisés, vendo o povo ser oprimido, ele matou um egípcio, e Estevão, mais tarde, disse que ele pensava que os judeus reconheceriam que era desta maneira que ele haveria de libertar Israel do Egito. E Deus então teve que mandar Moisés para o deserto, para a terra de Midian, para que durante 40 anos da sua vida, ele aprendesse a ser um simples pastor de ovelhas e de cabras do seu sogro. Exilado do seu povo, longe da sua família, sozinho numa terra estranha, aprendendo a depender de Deus. E Deus transformou um homem que foi capaz de matar alguém, naquele que foi descrito na Bíblia como o mais manso que havia na terra, segundo Números capítulo 12, versículo 3. Que mudanças maravilhosas se operam em nós quando aprendemos a depender de Deus. Mas depois disso, passou outros 40 anos de sua vida, confiando no poder de Deus para fazer tudo o que fez e liderar o povo rumo à terra prometida. Porém, Moisés teve que aprender a depender do poder do Senhor. Até alguns meses atrás, nós víamos os homens cheios de si, orgulhosos dos seus defeitos, orgulhosos dos seus feitos e dos seus malfeitos, orgulhosos de suas sociedades, orgulhosos do mundo globalizado, pensando ser autossuficientes, pensando ser inabaláveis, nações pensando que eram extremamente poderosas, um poderio bélico, econômico e científico, mas que provaram ser um nada ante o poder de Deus. A palavra de Deus diz que as nações são como um pingo que cai de um balde. São nada ante o poder de Deus. Sim, ante o poder do Criador. Caíram diante de um vírus que, de tão minúsculo, invisível e imprevisível, deixaram os homens em pânico. Mas este vírus não abala a Deus, que sendo o Criador de todas as coisas, também o criou, e o vê, e o conhece, e sabe exatamente como detê-lo, se assim ele quiser fazê-lo. No Salmo capítulo 33, o versículo 10 está escrito: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula o intento dos povos. Os governantes, os cientistas, homens que são, não podem nada, não se sustentam e não sabem nada diante do poder supremo do Senhor.
E nós, como servos de Deus, precisamos aprender a viver na dependência do poder de Deus. Vejamos o exemplo de Paulo, homem inteligente nas Escrituras, importante entre os líderes religiosos judeus, tinha poder conferido a ele, até mesmo para levar presos e até mesmo para matar aqueles que estavam se convertendo a Jesus. Mas, após se encontrar com o Senhor ali no caminho de Damasco, também teve que aprender que era fraco. Em 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 9 e 10, nos diz assim, Jesus dizendo a ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele diz, Paulo, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Parece algo intrigante e confuso, mas é a pura verdade. Quanto mais fraco for o povo de Deus, mais do poder de Deus ele experimenta. Quando a igreja reconhece a sua fraqueza e passa a depender unicamente de Deus, é justamente aí que ela se torna poderosa para pregar e levar a homens desesperados e desesperançados a salvação pelo conhecimento de Cristo. Efésios capítulo 6, o versículo 10, diz que, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em cada circunstância adversa na nossa vida, nós recebemos do Senhor a força para superá-las. Quando somos humildes, é Ele quem nos fortalece. Quando somos honrados, é Ele quem nos fortalece. Se temos escassez, nós podemos ser supridos na força que vem dEle. Se temos fartura, é pela generosidade que vem dEle. É Ele quem nos condiciona, é Ele quem nos capacita a viver contentes em toda e qualquer situação, dependentes do seu poder. Então, se agora nós estamos vivendo uma situação de isolamento, de incerteza quanto ao futuro, devemos saber que podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. Se estivermos inseguros quanto à economia, nós podemos caminhar em frente, na segurança de que Deus nos guardará debaixo do seu poder. Caminhando na dependência de Deus, nós vamos entender que Ele é o maior tesouro de nossa vida. E é por isso que posso viver contente em toda e qualquer situação. E posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para concluir, vou ler o versículo 19 de Filipenses capítulo 4. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Tudo o que nós necessitamos, nós já temos suprimento na pessoa de Jesus. Portanto, quando nós vivemos na dependência dEle, nós entendemos que dEle vem a força para enfrentarmos qualquer situação. Que Deus nos abençoe com a sua palavra.